Olá, começa a partir de agora o programa Rede de Olhares, uma produção da TV da Universidade de Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha. A gente sabe que o aleitamento materno é um momento muito importante onde se forma um vínculo por toda a vida entre mamãe e bebê. Só que como tudo na vida também existe um começo, um meio e um fim. E é sobre o desmame do bebê que a gente fala hoje aqui no programa. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui no estúdio mamães, papais, crianças, especialistas sobre esse assunto do desmame e na parte artística e musical do programa, a Duda Cavalheiro. Tudo bem, Duda? Bem-vinda? Vamos começar ouvindo um trecho do teu trabalho? Pode ser? Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Muito bom, muito bom. Obrigada. Quero começar também, com licença, obrigada. Teu nome, mamãe? Aline. Tudo bom, Aline? Tudo bem. Você é mãe de quem? Sou mãe da Valentina e do Lourenço. Dois filhos. 2 filhos. Conseguiu amamentar os dois no peito? Ainda amamento o Lourenço. O E a Loren- Valentina até os 2 anos e meio. O Lorenzo tem quantos anos? Um Quantos aninho. meses? Um aninho. Um aninho. E a Valentina até 2 anos e meio. 2 anos e meio. Como é que foi pra você? Foi um período que você achou grande Muito da bom. Valentina ou ok pra Não, você? pra mim tudo certo. E na hora de parar de dar mamar pra ela? Não, pra ela foi tranquila. Eu coloquei ela com 2 anos na escolinha. E aí ainda ela ficou meio ano mamando, né? E aí depois eu tirei bem tranquilo. Foi um processo natural. Foi natural, aham. Aí ela, acho que ela ficava muito tempo, porque ela ficava o dia todo na escolinha, né? E aí ela foi largando. Muito bom. Vamos ouvir das especialistas. Doutora Mayra, cada mãe, cada filho, cada família é de um jeito. Mas existe uma hora certa para o desmame? Quais são as pistas que a criança vai dando nesse sentido? Na realidade, o desmame não tem hora, não tem dia. O desmame é um processo. Na realidade, a nossa vida é uma sequência de desmames. E o desmame do seio materno é um desses momentos. Eu gosto muito de citar o Carlos Varela, que diz o seguinte: a amamentação, ela representa alimento, carinho e proteção. O desmame ocorre exatamente em que mãe e criança estão preparados para que isso ocorra. Existem alguns dados, digamos assim, técnicos. Organização Mundial de Saúde, a Unicef, Sociedade de Pediatria recomenda aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementado até os 2 anos ou mais. Agora, o momento do desmame é absolutamente individual. Nesse momento do desmame, às vezes dói mais para as mães do que para os filhos. Porque é de novo o cordão umbilical que se rompe? A gente pode pegar esse simbolismo também? Com certeza, Vivi. Eu acho que é muito mais, sim, dolorido para a mãe, porque depois do 6º mês, como disse a doutora Mayra, é um complemento. O que tinha que ter vinculado, ou toda a questão de nutrientes e enfim,
passou. A questão, no meu ponto de vista, é que dos 6 meses aos 2 anos, é uma questão sim do vínculo aí da dupla. E tem estudos que dizem que não é interessante que se continue assim, mas vai de caso, né, de mãe para mãe, de filho para filho. Mas o que eu gosto muito de falar é a entrada do pai nesse momento. De poder estar ajudando essa mãe, poder verificar o quanto isso é só desejo da mãe ou é também uma necessidade da mãe ou é do filho, porque às vezes segue essa dupla por muito tempo e esse pai fica fora. Então, isso é importante, assim, no 6º mês, não que o pai não entre antes, mas falando de amamentação, falando de término ou de interrompendo esse processo, como disse a doutora Mayra, é importante a entrada aí da figura de um terceiro, não necessariamente o pai. Vamos aproveitar esse gancho? Vamos ouvir um pai aqui da plateia também? Afinal de contas, eles vieram, a gente tem que aproveitar. O teu nome? Matheus. Tudo bom, Matheus? Tudo certo. Esposo da Juliana, que está aqui conosco Exatamente. também. Vocês têm uma filhinha, é isso? De 9 meses, Eduarda. E aí, a Juliana está dando de mamar? Ela ainda está amamentando. A nossa meta é agora, nas férias dela, a gente começar esse processo do desmame. Durante o dia, a Duda já não está mamando, só na noite. Algumas vezes a gente tenta eu dar um mamar para ela na mamadeira ao invés do peito, para já começar. A noite ainda está bem complicada. Quem é que dá o mamar na mamadeira? É você ou... Normalmente sou eu, porque ela mama quando ela chega da escolinha, daí então quem está em casa com ela sou eu, daí eu acabo dando a mamadeira para ela, né? É um momento legal para você, É Matheus? muito bom. Eu costumo falar que é um momento único, que é meu e da minha filha e não tem interferência alguma, né? É muito bom. Juliana, tudo bem? Tem muitas dúvidas aí das mães, porque assim, a gente é preparado para o aleitamento materno, a questão do bico do seio e tal. Numa hora para outra se para. E aí, o medo de que aquele leite empedre? Tem muitas dúvidas que surgem para você no seu trabalho? Muitas dúvidas. E o que acontece? Todo o processo do aleitamento materno, a mulher tem um apoio. Quando o neném nasce, ela está no hospital, recebe dicas, recebe orientação. E esse desmame acontece em casa. É solitário, parece, esse processo, né? Por isso às que o vezes. papai tem que estar bem presente, né? Porque a mãe precisa bastante desse auxílio. E sim, surgem muitas dúvidas, né? Mas a gente sempre procura os profissionais para estar orientando. Juliana, às vezes também é a hora da mãe trocar o anticoncepcional ou começar a tomar o anticoncepcional nesse momento? Na verdade, na maioria das vezes, a mãe já inicia o anticoncepcional logo depois que o bebê nasce, né? Conforme orientações dos ginecologistas. Ok, vamos ouvir mais umas mães aqui da plateia. Deixa eu ver. Você, teu nome? Meu nome é Natália. Tudo bem, Natália? Tudo bem. Você é mãe de quem? Eu sou mãe do Atos, de 6 anos, que mamou até os 2 e 10, e do Caio, de 2 anos e meio, que a gente começou agora a fase do desmame. Como é que tá esse processo para você, Natália? Tá tranquilo? Tá, porque é uma fase que eles entendem bastante, né? E eu consigo conversar com ele pra gente fazer algumas combinações. Que são quais, por exemplo? Que nem o desmame do meio da noite, eu falei assim pra ele, olha filho, tu vai mamar agora antes de dormir e depois só quando o sol nascer. E ele entende super bem isso, e é um amor que às vezes ele acorda e pergunta, o sol já nasceu? Já para querer. Já. Natália, você percebe que é mais a questão da alimentação ou do vínculo que ficou aí já com um bebê com mais de 2 anos? De mais de 2 anos, né? É muito forte o vínculo, mas eu vou te dizer que tem, assim, quando ele tá doentinho, por exemplo, ele não quer comer nada. Daí eu dou graças a Deus que ele ainda tem o peito. Isso, assim, me alivia de um sufoco, né? Porque eles realmente não aceitam nada para comer quando eles estão mal, prostrados, né? E o peito ajuda muito. Uma segurança aí. Obrigada, Isso. Natália. Obrigada por enquanto. Vamos falar um pouquinho com a Duda? Tudo bom, Duda? E aí, você se lembra desse período? Sua mãe deu bastante de mamar? Não lembro. Não lembra? Carla, como é que foi? Conta pra gente. Estava ouvindo aqui e lembrando primeiro uma colocação que o pai sempre fazia. Ele dizia que tinha uma coisa um tanto injusta na natureza, que era o fato de os homens não poderem amamentar, né? E como a gente vive a realidade de uma família yogi, nós entendemos sim que a alimentação, o carinho e o vínculo não podem ser separados, né? Na realidade da Maria Eduarda, ela amamentou apenas 6 meses, e eu coloco apenas 6 meses, porque foi uma circunstância, né? Mas
tanto o período de preparação para essa lactação, o da amamentação e o do desmame, foi feito com muita música, né? Então, hoje não nos surpreende que ela tenha escolhido como caminho na vida algo que representa o carinho, o vínculo e a alimentação também. Que bom, Carla. Eu lembro. Duda, você está lançando um CD, então conta Sim. pra gente um pouquinho desse teu trabalho. Então, na realidade, eu estudo música desde muito pequena. E no ano passado surgiu a oportunidade de gravar esse CD. E, enfim, eu fiquei muito feliz porque meu objetivo com isso tudo sempre foi levar a felicidade para as pessoas através da minha voz. E isso foi um jeito de levar essa felicidade por uma via mais grandiosa que podia atingir mais pessoas. Então, isso só me trouxe felicidade. Que bom, e tá levando isso tudo para as outras pessoas também, né? Com certeza. Bacana. Vamos ouvir então mais um pouco da tua Vamos. música? A gente vai fazer um brevíssimo intervalo aqui no Rede de Olhares, mas daqui a pouquinho estamos de volta. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Oh, and anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I am feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to grow. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Estamos de volta com o programa Rede de Olhares, uma produção da UX TV, uma TV parceira do canal Futuro e também um canal de identidade. Hoje a gente está falando sobre a hora de desmamar o bebê, com várias mães e papais aqui na plateia. Quero falar com uma delas, Larissa, né? Tudo bem, Larissa? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Larissa, você trabalha também com essa questão da amamentação, você é doula. Conta pra gente um pouquinho do teu trabalho. Pois é, eu sou mãe da Helena, de 7 anos, e da Luísa, de 2 anos e meio, que mamou até 2 anos e 3, né? Num processo de desmame gentil muito bonito, em que eu aprendi muito também para poder orientar as mães a fazerem. O que é o desmame gentil? É que existe o desmame abrupto, que você desmama de uma hora para outra, que ele não é recomendado, porque ele causa uma série de traumas, tanto para o bebê quanto para a mãe, né? Justamente porque é um vínculo muito forte que se cria com a amamentação. E se você para de uma hora para outra, o bebê não vai entender esse processo como uma coisa tranquila, como uma coisa natural, vai se sentir rejeitado, né? O desmame natural é o desmame que é feito no tempo do bebê. É o bebê que vai decidindo mamar menos até que ele mesmo pare por decisão dele. E o desmame gentil é uma decisão da mãe, mas que vai fazendo de forma gradual. Ou seja, vai começando a limitar as mamadas, como eu fiz, né? Eu comecei a limitar as mamadas, a partir de 1 ano e meio, mais ou menos, eu comecei a limitar os horários de mamadas, que até então era livre demanda, quando eu estava disponível, claro. Então, o desmame gentil é uma iniciativa da mãe. E isso é uma iniciativa da mãe, mas respeitando também o tempo do bebê. As coisas vão sendo feitas de maneira gentil e gradual. Pegando o gancho da fala das especialistas, eu sou fonoaudióloga, então eu estava falando que eu sou mãe, né? Então eu sou fonoaudióloga também. E sou doula pós-parto e terminei há pouco tempo o curso de consultoria de amamentação. Então está tudo bem fresquinho com relação a esse assunto. E o desmame ele é tido como um dos principais tabus, na verdade, da amamentação, né? Porque existem 2 correntes bem fortes, né? Uma que diz que tem que desmamar rápido, que a partir dos 6 meses o leite já não tem mais nutrientes, que não é mais necessário.
E, na contrapartida, existe uma corrente muito forte que o desmame tem que ser natural. Daí a criança que decide e a vontade da mãe fica, né, em segundo plano. Eu não gosto nem de uma corrente e nem de outra. Eu sempre sou do meio termo. Ou seja, ambas as pessoas, é uma relação de dois, né? Ambos os componentes dessa relação têm que ser respeitados. Então, tanto o tempo do bebê quanto o tempo da mãe. Não adianta nada a mãe estar dando de mamar contra a vontade, de má vontade, já cansada daquele processo, né? E também não adianta, tipo, tá insistindo que parta só da mãe e o bebê já também querendo sair, já querendo mamar, exatamente. Ok. Então tem que ser uma via de mão dupla. Tem que né? ser um acordo, né? Obrigada, Isso. Larissa. Doutora Mayra, e quando o bebê começa a morder o mamilo da mãe? É um sinal do quê? Eu só gostaria de complementar Pois não. o que foi colocado, assim, com palavras muito apropriadas, assim. Em relação ao desmame, eu uso mais o termo de autodesmame, que é uma terminologia, digamos assim, mais ampla. E esse desmame, ele começa naturalmente a partir do momento em que a criança recebe outros alimentos. A partir do 6º mês, o leite materno é importante, até um ano ele supre 50% das necessidades, se a gente considerar exclusivamente como fonte alimentar, sem aquele aspecto carinho, proteção, e não tem como dissociar isso tudo. Mas a alimentação complementar favorece bastante esse desmame. À medida em que a criança começa a receber outros alimentos, gradativamente ela vai processando o desmame até aquele momento, olha, minha mãe foi muito bom enquanto durou, agora eu estou noutra. E na maioria das vezes é o que se consegue. Correto? Quanto em relação ao fato da criança morder, isso tem muito a ver com o processo do desenvolvimento. A criança chega àquele momento da mastigação dos alimentos, isso tudo, e ela faz isso com a mãe sem absolutamente ter intenção de machucar essa mãe. A mãe responde simplesmente, olha, a mamãe não gosta, se a criança insiste, guarda a mama até a próxima e desaparece. Muito bom. Falando em primeiras papinhas, aí a nossa equipe de reportagem foi conferir umas dicas bem legais com uma chefe de cozinha para preparar aí os primeiros alimentos logo depois aí que o bebê vai sendo desmamado. Olha só. A gente geralmente começa dando os alimentos aqueles mais comunzinhos que a gente tem em casa. A batatinha, a cenourinha, o arrozinho, a massinha, sabe? Mas aí tudo é bem cozidinho. Na hora das frutas também, é banana, mamãozinho, a maçã, porque a gente tem que cuidar de não dar as frutas ácidas. Aí vai aumentando a quantidade de opções, né? Ela aceitou a batatinha, a cenourinha, a gente vai introduzindo outras coisas, botando abobrinha, moranga. A gente vai começar com 2 receitas, então uma bem basiquinha, que é um caldinho de carne natural. Não vai nada de sal, porque a criança não precisa de sal, ela não está acostumada com isso, então ela não precisa, a gente não precisa usar sal. E a gente finaliza com um pouquinho de azeite de oliva. Primeiro a gente pega, faz um caldinho então com um ossinho que tem em casa, um músculo, né? No começo a gente acaba não dando a carninha para a criança, porque é difícil dela consumir, então a gente só aproveita o caldo, coa esse caldo e cozinha os alimentos, bem cozidinhos. E aí escolhe o que a gente vai colocar dentro então hoje, a cenoura e a batata. No final, a gente acrescenta um pouquinho de salsa para dar um gostinho e depois esmaga com o garfo, bem esmagadinho. Não se usa processador, de jeito nenhum. A criança tem que aprender a mastigar, então a gente nunca usa o processador, é tudo esmagadinho à mão. A outra é banana, aveia e o caldinho da ameixa. A gente corta a banana em quadradinhos, em redondinho, coloca um pouquinho de aveia, uma colherinha de aveia, e no início, agora depois a gente pode até colocar a ameixa inteira, mas agora para começo a gente vai usar só o caldo da ameixa. Então a gente pega o caldinho da ameixa, umas 3 colherinhas de caldo de ameixa e deixa cozinhar um pouquinho. Quando a banana ficou maciazinha e a aveia também, a gente esmaga, esfria e dá para a criança. Aí, muito bem. Quero falar com mais uma mãe, teu nome?
Lilian. Tudo bom, Lilian? Oi, tudo Mãe bem. da? Giovana e da Jordana. Da Jordana. A Giovana tem quantos meses? 7 meses. Tá adorando o microfone, né? Tá. Como é que tá esse processo? Você ainda tá dando de mamar ou não? Não, na verdade faz 15 dias que eu encerrei totalmente a questão da amamentação. Mas o processo foi bem natural, assim, bem gradativo. Apesar de ela ter só 7 meses, ela começou gradativamente a diminuir a quantidade de mamadas, né, durante o dia e o interesse. Chegou um momento que eu estava amamentando só à noite e eu percebia que era muito mais esse vínculo de vir no colo, dar uma cheiradinha, dar, né, um carinho, enfim, do que propriamente a alimentação, né? Então isso acontecia 2 ou 3 vezes durante a noite, ela dava 2 sugadinhas e dormia de novo, né? Então aí nesse momento eu achei que estava na hora de interromper então a amamentação. Foi mais fácil para quem, Lilian? Para você ou para ela? Foi mais fácil para ela. Mas é bom porque garante uma noite de sono também, né? Claro. Tati, eu acho que é um momento, a gente estava falando antes do programa, que o desmame também pode ser colorido como vocês estão aqui hoje, né? Ou seja, também tem um lado da mãe que ela parece que dá uma respirada, né? Depois de tudo isso. Também, né? Dá uma aliviada, porque acaba sendo um vínculo que fica de dependência. Eu acho que o desmame também, ele representa uma certa autonomia, mesmo que o bebê só tenha 6, 7, 8, 9 meses, 1 ano, enfim. É o processo de autonomia que o bebê pode ter e que a mãe também pode ter uma certa liberdade, como disse a moça da plateia, né? Então, e outra coisa que eu comentei antes em relação ao pai, eu acho que não é só o pai presente como pessoa, mas é a introdução de algumas questões de regras, o que pode e o que não pode. Então, e as primeiras perdas, que isso faz parte da frustração da vida. Se eu tenho tudo sempre, o tempo inteiro, eu não consigo processar quando isso me faltar. Então, a questão da entrada do pai é a entrada da lei, a entrada da regra, a entrada do que pode e do que não pode. Aí vocês vão dizer assim, mas um bebê tão pequenininho, sim, eles já entendem isso. Então, a importância do desmame, ele vai além também do para de mamar, não mama, do nutrição, mas é o vínculo e é também a regra, a lei. Ok, Juliana, e o que a gente pode dizer para essas mãezinhas assim? Porque esse processo muitas vezes é doloroso, às vezes para a mãe se culpa, né? Todo mundo incentiva a amamentar, mas na hora de parar, como a gente falou antes, parece algo muito sozinho, né, também. As mães têm muito medo que o bebê sofra com isso, né? E esse vínculo que é criado com a amamentação, elas pensam, nossa, mas sem amamentação, como vai ficar esse vínculo, né? Tudo que é novo, a gente tem uma certa dificuldade, né, em estar vivenciando. Mas saber, assim, que esse vínculo pode ser de outra maneira, uma brincadeira, a leitura de um livro, né? Tem várias coisas. Exato. Um carinho, dar o banho, beijar, abraçar eles, afinal de contas, eles são uns fofos, né? Perfeito. E eu quero saber o nome dessa plateia aqui antes de terminar o programa. Não posso sair daqui sem saber pelo menos o nome de você, seu nome. Leonardo. Leonardo. Você? Pedro Domingues da Rocha. Ah, muito bem. E você? Valentina. A Valentina. O Lorenzo, né? O Lorenzo e a Giovana. Agradecemos as crianças, os papais que estiveram aqui, as mamães, as nossas especialistas. Muito obrigada. Fica aí a dica de tentar fazer de uma maneira mais tranquila possível. Essa questão do desmame faz parte da vida também. Se você gostou do nosso programa, dá uma olhada lá no nosso site. Tem mais programas Rede de Olhares que você pode conferir da nossa produção aqui da UX TV. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse programa. Ao som da música da Duda Cavaleiro. Nos encontramos numa próxima. Até mais. A gente está falando de amor e de carinho aqui. Eu decidi cantar esse mantra, que é Babanam Kevalam. Isso significa tudo é amor. Essa foi uma das primeiras composições que, inclusive, está no CD. Cantem comigo. Babanam Kevalam, Babanam Kevalam,
babalha.